Fala galera, Atlético 2, Inter 0. Onde vamos parar? Que derrota depressiva, uma derrota assim que escancarou ainda mais os nossos problemas e corroborou aquilo que não só eu, mas que muita gente vinha falando, problema de bola aérea, problema de competitividade, né? A forma que o Inter tomou o primeiro gol, o cara cruzando, o jogador cruzando com muita liberdade. Então vamos falar sobre essas coisas aí, mas antes vai lá, te inscreve no canal, ativa o sininho e dá o teu like aí pra nos ajudar a seguir fazendo esse tipo de conteúdo. Galera, então o Inter começa o jogo, e o Mante já sabia que teria algumas preservações, né? Alan Patrick fora, René fora, Wanderson no banco, enfim. E o time ali, quando a gente viu a escalação, já a noite já não estava tão agradável assim, digamos assim, né? Nada contra os jogadores, né? Mas Rômulo e Matheus Dias juntos, que nunca tinham jogado juntos, enfim, Tauan na lateral esquerda, muita gente nova, assim, para formar um time, e o quadro foi o que a gente já mais ou menos esperava. Mas a maneira que o Inter toma o primeiro gol, são coisas que a gente vem falando aqui. Cruzamento, o cara teve muita liberdade para cruzar, o jogador do Atlético, foi no fundo, mal teve intervenção, bloqueio, enfim, conseguiu cruzar. Bola aérea defensiva, a gente tomou um gol para um jogador, para um ponta, que não é centroavante, para um jogador que não tem o cabeceio como sua maior virtude. Então o cara cabeceou no meio do mercado do Vitão Vargas, e aí o jogo já começa 1-0, acho que a ideia do Mano também já deve ter ido por água abaixo, já com 1 minuto, com certeza foi com 1 minuto, e aí a gente viu um Inter perdido, desorganizado, desatento, no marasmo, e me chamou a atenção também, o Mano quis fazer um encaixe, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, né, para marcar na bola defensiva. Claro que depois do gol também talvez ele tenha mudado ali, ou nem tenha dado tempo de mudar, porque não tem muito o que falar pro jogador sem ser quando chegar no intervalo, né? Mas para marcar o Inter, que às vezes marcava num 4-3-3, porque o Pedro Henrique adiantava na linha, adiantava essa linha junto com o Luiz Adriano e com o Maurício, e aí o Matheus Dias ficava, né, uma espécie de Matheus Dias por trás, Rômulo e Depena. Ok. A tentativa é quando o Inter ia marcar alto, mas não uma tentativa muito falha, porque os jogadores subiam, mas não tinha pressão, o Atlético rapidamente saía, e na ideia do Mano, e na ideia do que a gente via que era para acontecer, quando o Pedro Henrique retornasse, quando o bloco baixasse um pouquinho mais, ia ser o 4-4-2, as duas linhas de 4, como ele sempre usa. Daí Pedro Henrique, Depena, Matheus e Rômulo, com Maurício fazendo a do Alan Patrick e Luiz Adriano mais adiantado. Só que o Matheus Dias estava muito perdido e ele não entendia esse retorno. Então, por vezes, a gente tinha o Pedro Henrique retornava para fazer a linha de 4. Aí a gente tinha Pedro Henrique, Depena, Rômulo, que não abria para fazer a linha de 4 pelo lado. E o Matheus Dias por trás ainda. O Matheus Dias não entrava na linha para fazer o 4-4-2, para fazer a linha do meio. E aí ele ficava nesse jogo de não sabia a hora de que era tripé, não sabia a hora que o Pedro Henrique tinha recuado, e o Inter para marcar foi totalmente desorganizado, tanto é que o Mano tira ele no intervalo, talvez não só por isso, né, mas ele estava muito mal no jogo, e aí o segundo tempo ainda foi... Só vou falar um pouquinho de fase ofensiva depois, porque daí no segundo tempo o Inter volta com uma linha de 3 zagueiros, uma salada, assim, não gostei, né, respeito às ideias do Mano e tudo, mas 3 zagueiros, o Tauan e o Bustos de ala para tentar espetar lá na frente, o Pedro Henrique por dentro com o Luiz Adriano, não deu certo, daí ele tira, ficou Depena e Rômulo, não ficou nem forte defensivamente, nem forte ofensivamente, não deu uma falsa ideia de que ia atacar mais, não conseguiu atacar mais, e aí já entrando na fase ofensiva, primeiro tempo nulo, né, a gente não consegue jogar, não consegue trocar 3 passes, não consegue chegar na área com bastante gente do adversário, principalmente jogando fora, e o Inter joga em outra rotação com a bola, os caras marcando do Atlético, marcando a 100 por hora, e Rômulo, Matheus Dias, Depena jogando a 80, 70, dominavam, quando iam tocar, perdiam. E isso ao contrário também, quando iam marcar sempre um passo atrasado. E isso não é só físico, tem um pouco de físico também, mas tem um pouco de organização, de estar no lugar certo, não é só culpa do Mano, porque nem o Matheus Dias e o Rômulo perdido ali também, daqui a pouco o Mano tentou encaixar o posicionamento e os caras não conseguem realizar dentro de campo. Óbvio que também as ideias dele tem que passar por algum questionamento, porque não tá dando resultado. Cara, mas assim, o Inter é um emaranhado de coisas que não dá certo, passando pela direção, pelos jogadores, pelo treinador,
E ou a gente consegue... E aí no segundo tempo, para atacar ainda também, as mexidas do Mano não adiantaram de nada, o Inter não finaliza. Foi finalizada uma bola parada, né? Então, né, também vale, óbvio, mas não foi uma jogada construída. E se a gente não mudar, se o Inter não mudar a forma de jogar, a competitividade, nós vamos brigar para não cair e não teremos vida longa nas Copas. Essa é a grande e a triste verdade, a grande realidade.